Transparência e Cidadania. Reflexões sobre os diversos aspectos da ética e da confiança pública. A Rádio UERJ Online está sintonizada em você para mais uma edição do programa Transparência e Cidadania. Hoje recebendo Verônica Amiuna, que é mestre em marketing de serviços. Tudo bem, Verônica? Tudo bem, Manuel Marcondes. Obrigada pelo convite. Bom, vamos lá. Nós estamos tocando aqui na UERJ um projeto de pesquisa e um projeto de extensão, ambos voltados para transparência. Essa palavra está presente em todos os discursos, mas a gente optou por ouvir diferentes pessoas de diferenciada formação para ver o que cada uma delas diz que é transparência. Então, como é que você define transparência? Professor Marcondes, é uma tarefa maravilhosa estar aqui para tratar essa questão da transparência. Eu não quero ser filosófica, mas vou começar sendo filosófica a despeito de uma formação em marketing de serviços, como foi anunciado, né? Sou bacharel em relações públicas e ambas as formações muito no imaginário coletivo, muito ligada a questões negociais, portanto, empresariais, de sumo interesse da organização contratante, quer pública ou privada. E, de alguma forma, a transparência, não sei se por questões históricas, passava que meio ao largo dos projetos e dos propósitos mercadológicos das organizações. Então, o tema é muito pertinente, e aí, voltando ao que eu disse inicialmente, a questão filosófica, a transparência, para mim, Verônica, é o estado do ser. Eu não consigo imaginar qualquer profissional de qualquer área que não compreenda o estado do ser como sendo sua matéria-prima primordial. Essa seria a minha primeira colocação. É interessante, Verônica, porque nós colhemos os depoimentos de um doutor em filosofia também, e as palavras que surgem são diferentes, como cada pessoa se refere. Então, está muito dentro aí da nossa tese ou da nossa hipótese de que transparência é transversal às áreas, e você trouxe a questão do ser, quase que imanente à transparência. Talvez só o detetive secreto não possa, né, sê-lo, justamente porque ele trabalha com sigilo, com que está oculto. Enfim, eu queria te perguntar o seguinte: como é que você vê a transparência na esfera pública no Brasil? Dando sequência à questão do estado do ser, o serviço público, por obrigação, por estar a serviço do bem comum, por conceito, eu diria até que seria redundância estar falando de transparência para o setor público. Eu fiz um comentário agora sobre o setor privado ligado a questões mercadológicas, onde o interesse comercial poderia se sobrepor à questão de transparência, porquanto se poderia supor que uma determinada questão pudesse inviabilizar, minimizar ou impedir um bom relacionamento comercial, o que, na minha opinião pessoal, é um equívoco. No caso do setor público, isso é proibitivo, você não ser transparente. E o que talvez me preocupe, por questões até públicas agora no governo norte-americano, se falar de fake news, eu acredito que essa questão veio tanto à tona, eu acho que fake news é uma coisa que sempre existiu. Mas dada ao compromisso, ainda que aspa, formalizado pelo setor público brasileiro e internacional, de alguma maneira, aquelas pessoas que ainda são reféns do lado oculto, elas produzam isso de uma forma mais contumaz, como uma forma de produzir uma transparência, ainda que fake. Então, para mim, o setor público deveria não, que eu não gosto de usar esse termo, mas seria prudente uma reflexão, professor Marcondes, seria prudente uma reflexão por quanto saber aquilo que do estado do ser está a serviço do meu trabalho e faz parte, no caso do servidor público, do político ou da esfera pública em qualquer nível, quer da educação, na área da saúde principalmente, onde você está ali compromissado com o indivíduo. Então, eu acho esse tema até curioso, porque ele passa a ser recorrente numa questão que, para mim, usando as suas palavras, é imanente, inerente ao ser, quanto mais ao profissional. E você, como consumidora, como saindo um pouco da questão cidadã,
Como é que você vê o setor privado? Será que ele passa na frente do público na questão de transparência? Passaria ou jamais passará? Tenho para mim que estamos no mesmo celeiro onde a transparência se ventila, na minha percepção como consumidora, como aquilo que é politicamente correto. Eu recentemente tive e ainda estou tendo um embate sério por conta de uma contratação de um produto que, surpreendentemente, fui comunicada através de centrais de telemarketing que havia um outro produto acoplado, sendo que isso não me foi comunicado quando adquiri o produto no ponto de venda. E aí, para conseguir desfazer a contratação, quando você se depara com inúmeras centrais e cada central trata de uma especificidade daquele produto, eu tive que ir no ponto de venda. E ainda assim estou com problemas, porque eles me devolvem para as centrais de telemarketing, que são inúmeras, são alguns 0800, e um diz respeito ao produto no seu momento A, o outro diz respeito ao produto no seu momento B, sendo que eu contratei um produto e desconhecia aquilo que o cercava, e estou até agora para conseguir um estorno de valor, cuja suspensão do serviço foi feita 4 dias antes do débito a ser feito. Ontem me surpreendi que o débito foi feito, liguei de novo para o ponto de venda, repassei todo o processo e fui comunicada de que o sistema acusava que a suspensão que fora pedido por mim estava em andamento. Eu disse, curioso, meu Deus, mas que tecnologia lenta. É o gerúndio, né? A tecnologia é lenta quando a gente quer suspender. Nós vamos estar verificando. E na verdade, é muito bom, Marcondes, você ter falado disso, porque eu, como profissional de telemarketing, que fui durante aí mais de 10 anos... eu posso cometer essa indiscrição e dizer que a primeira central de teleatendimento do Sepoerge foi organizado, foi planejado e foi implantado por Verônica Miuna. Eu fico muito feliz por isso. E eu lamento que esta ferramenta poderosa tenha se transformado no que se transformou hoje, porque hoje ela está, eu vou dizer, enclausurada e refém da tecnologia. Sim. Então, aquela ferramenta que nos possibilitava negociar, resolver, ela hoje está submetida a questões de processos. Então, quando você fala, Marcondes, do gerúndio, e que muita gente, até algumas pessoas até sérias no mercado, falaram sobre tradução do inglês, eu, como profissional que fui e sou dessa área, digo que não. Isto é um problema de contratação dos processos. Por quê? Esse estar verificando é porque no ponto de atendimento, quem está na linha de frente está inviabilizada de dar sequência porque as áreas não se comunicam. Então precisa dar um sentido de que a coisa está sendo vista ao longo do tempo e sem uma promessa, sem uma efetiva data para uma resposta, né? O próprio exemplo que eu dei agora, nós não estamos falando de 20 anos atrás. Estamos falando da contemporaneidade, da atualidade, onde essas questões são quase instantâneas. E estar jogando o cliente. Eu liguei para 3 centrais diferentes, sendo que a própria pessoa do ponto de venda desconhecia a melhor orientação para situações como a que eu vivi. Interessante você trazer esse caso real, porque a tese que está subjacente a essas pesquisas que estamos encaminhando na UERJ sobre transparência parte do pressuposto de que sem comunicação não dá para ter transparência. E a gente precisa ir pesquisar fora da organização, no ponto de venda, na opinião pública, junto ao consumidor, além dos levantamentos internos. Então, bate com o que você acabou de transmitir, que o ponto de venda tem que estar tão imbuído quanto da ideia de transparência. Eu vou me utilizar do termo alinhamento. Sim. E essa falta de alinhamento, ela se arrasta ao longo aí dos anos. Porque eu, me permito dizer, sou uma anciã jovem, estou no mercado já há mais de 30 anos e o que eu observo hoje não é diferente, sendo que hoje nós temos mais recursos, nós temos uma tecnologia que teoricamente está para nos favorecer e eu percebo, é uma percepção, eu não vou afirmar porque também não tenho um estudo para estar afirmando para o nosso ouvinte, eu tenho respeito por quem está nos ouvindo, mas a minha percepção é que esta tecnologia está afastando o consumidor de formas a que ele se esgote.
É interessante que no grupo de pesquisa de diferentes profissionais, diferentes origens, a gente verifica essa necessidade. Até porque, Marcondes, o que acontece? Vamos retomar o tema original do nosso encontro, transparência. Quando você está à frente de um negócio, de uma empresa, você tem um norte a seguir e tem um relacionamento que você quer estabelecer com o seu interlocutor. Então, a relação comercial, no caso da iniciativa privada, ou a relação de prestação de serviços, ainda que gratuitamente, sob o ponto de vista do serviço público, e esse gratuito é sustentado pela questão dos impostos que alimentam financeiramente as instituições, tem a figura do respeito. Então, eu não posso considerar, você usou o termo da comunicação, eu ainda colocaria um ingrediente para a nossa reflexão de comunicação. O que é que nós queremos comunicar? Porque eu percebo que a pós-modernidade é muito boa para se apropriar de terminologias e de questões que vêm à baila, porque são questões viscerais, e transforma isso num grande produto. Então, transparência, na minha forma de perceber, no caso da iniciativa privada, na tua pergunta anterior, ela diz respeito a um produto. Ou você é transparente, ou você não está seguindo os pressupostos que vão tornar a sua empresa boa de empregabilidade e boa para ser consumida. Agora, então, caminhando para o nosso encerramento, Verônica, um dos pressupostos desse trabalho de pesquisa é justamente de que é necessária uma revolução analógica. Uhum. Quer dizer, que é uma coisa que que a área de relações públicas, que nasceu nas relações humanas, que é um movimento na administração lá da década de 60, privilegiando o contato pessoal, humano, não é? Com uma pessoa até do outro lado da linha, que hoje já está automatizando o telemarketing, substituindo uma pessoa por um bot, por um robô, né? Queria te ouvir sobre isso. São muitos pontos essa sentença e eu me sinto com uma responsabilidade muito grande. Espero ter alegria e felicidade de pontuar e costurar bem essa tua proposta. A transparência, considerando a questão analógica do contato, vamos usar assim por uma figura alegórica, tá? Analógico como figura de contato, como figura humana vis-à-vis a substituição recorrente por questões tecnológicas, robôs para digitais. Obrigada é melhor essa nomenclatura. A questão é, o que nós queremos realmente? Voltando à minha fala inicial, o estado do ser. O que eu quero comunicar, o que eu quero servir. Muito bem, qual é a melhor forma de fazer? Está se mostrando que a questão digital pode atender, sim, celeridade, segurança, mas não atende a anseios de uma população que é demandada por questões da economia, por questões de trabalho, por questões de deslocamento, por questões de moradia. Então, o consumidor, vou falar do consumidor carioca, dos centros urbanos, é um consumidor assoberbado e ele precisa eu não vou usar a palavra afeto, mas ele precisa ser compreendido, ele precisa ser ouvido nos seus reclames, nas suas demandas. Tanto é verdade que os postos que atendem ao serviço público, ele vive abarrotado, porque os canais digitais não dão conta. Então, se a questão é que a transparência implica em eu abrir todos os meus canais para que o meu interlocutor, o meu cliente, tenha acesso facilitado, na prática, as unidades de atendimento estão abarrotadas. Então, o que é que está acontecendo com essa quantidade infinita de canais digitais e de telecom que são disponibilizados e que a população não consegue acesso? Porque ela pode até ter acesso, mas ela não consegue resposta. E finalizar um atendimento digital, por favor, avalie de 1 a 5, como menos ou como mais, a qualidade do seu atendimento, quando o atendimento não está ligado à pessoa que te atendeu, cortês ou não cortês, a um processo que te responda ao teu anseio. Então, muitas vezes eu digo, olha só, eles querem saber se você foi gentil, amável comigo, você é maravilhosa, mas o processo é péssimo, porque eu vou desligar o telefone sem a minha questão resolvida. Olha, Verônica, a nossa conversa poderia seguir
Mas nós chegamos ao fim de mais essa edição do Transparência e Cidadania. Muito grato pela tua presença. Obrigada. E até a próxima edição. Tchau. Transparência e Cidadania. Apresentação: Professor Marcondes Neto. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio ERG. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3.